versículo 2. Contrário, igreja. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. A palavra de Deus nos diz, igreja, acompanhe comigo a leitura, nós vamos apenas ver o versículo 2. A palavra de Deus nos diz: E tu, Belém Efrata, posto-te pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Oremos. Pai de amor, eis aqui a tua palavra, Deus, eis aqui, ó Deus, o servo que se coloca à disposição do Senhor. Entendemos, ó Deus Pai, que o Espírito Santo do Senhor é quem tem liberdade em nosso meio, é o grande comunicador, ó Deus, da tua verdade. Pai de amor, nós oramos, ó Deus Pai, que nós tenhamos o pleno entendimento por parte de cada pessoa aqui, que seja um culto com ordem, que cada um de nós saibamos o nosso lugar de falar e de ouvir e de entender, e que no final, ó Deus Pai, todos possam ser edificados pela tua palavra. Oramos, ó Pai de amor, que de maneira alguma, em espécie alguma, nós venhamos, ó Deus, perder o senso da obrigação nossa, Deus, como bons ouvintes, em ouvir sem distração o que o Senhor quer revelar para nós através da sua bendita palavra. Ajude-nos, ó Deus. Oramos em favor de outros e até mesmo outras igrejas que estão comprometidas em pregar a tua verdade. Usa a vida de cada um, ó Deus Pai, e traga, ó Deus Pai, entendimento no coração de cada um daqueles que se aplicam em favor do culto ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos com muita gratidão. Amém e amém. Miqueias capítulo 5, versículo 2, é uma profecia que fala sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. É uma profecia que foi dita cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, ou seja, nascer. Aqui o profeta Miqueias, ele fala sobre Cristo, ele fala sobre o ungido, ele fala sobre o Messias, e ele o menciona dizendo que ele governará em Israel, chamando-o de governador. A cidade que o profeta cita, ele fala sobre Belém Efrata, ainda que pequena entre milhares, mas ele assegura: de ti me sairá, de Belém Efrata. Agora, interessante, irmãos, que Belém significa casa do pão. E a Bíblia nos afirma lá em João capítulo 6, versículo 35, que Jesus Cristo é o pão de Deus que desceu do céu. A palavra Efrata significa frutífera. E a palavra de Deus, lá em João capítulo 15, Jesus diz que quem está nele dá muitos frutos. Não é uma coisa muito interessante para nós? Interessante, não surpresa, mas simplesmente mostrando para nós que o Jesus Cristo, o ungido, o Messias, que o profeta Miqueias escreve 700 anos antes, vindo da pequena Belém, seria realmente o pão de Deus que veio do céu, trazendo salvação e vida eterna a todos que dele comer. E este que provar do Senhor e comer este pão, pode se ficar arraigado em Cristo, que é a videira verdadeira, pode dar frutos e muitos frutos para a glória de Deus. Irmãos, eu sou alguém que admira profecias. Este versículo narra, irmãos, cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero pregar: realmente Jesus
veio e Ele está conosco. Amém, amados? Ele veio. Ele foi profetizado, Ele veio e já viveu aqui durante um tempo, já voltou ao céu, ressuscitando corporalmente e espírito também. E eu quero dizer aos irmãos, Deus veio a este mundo. Agora, o texto que lemos, o versículo 2, primeiro, mostra-nos o cumprimento das promessas e profecias de Deus acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim, Ele é o cumprimento das profecias e promessas de Deus para nós. Lá em João capítulo 5, versículo 39, Jesus Cristo diz o seguinte: examinai, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus Cristo disse: as Escrituras testificam de mim. Amém, igreja? É isso que as Escrituras fazem. Ela mostra o cumprimento das profecias de Deus acerca de Jesus Cristo. As Escrituras testificam do Senhor Jesus. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 27, quando Jesus Cristo caminha com aqueles dois homens ali no caminho de Emaús, Jesus Cristo fala com eles o seguinte: e começando por Moisés e por todos os profetas, expunha-lhes em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. Ou seja, quando Jesus confronta aqueles homens e encoraja aqueles homens a voltar para trás e continuar servindo o Senhor e deixar aquela ideia de ir embora imaginando que cristianismo era algo que não valia a pena, Jesus Cristo falou e usou da própria palavra, dizendo: toda a palavra, desde Moisés, testifica de mim. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós vamos ver aqui em Miqueias capítulo 5, versículo 2, é que o cumprimento das profecias e promessas de Deus para nós, através da vida do seu Filho Jesus. Olha comigo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19 e 20. Vá comigo lá no Novo Testamento, no livro, ou na carta, carta, Velho Testamento, livros, Novo Testamento, são evangelhos, tem 2 livros que são Atos e Apocalipse, os restantes são cartas, são epístolas, tá bem? Cartas dirigidas a igrejas. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 19, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19 e 20. A palavra de Deus nos diz, estou ouvindo o som de Bíblias, páginas, então estou aguardando um minutinho. Então, agora vamos lá. 2 Coríntios 1, 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de quem? De Deus por nós. Irmãos, não há dúvida que Cristo Jesus é a promessa maior de Deus, a profecia maior de Deus Pai para nós, como cumprimento das nossas vidas. Irmãos, as pessoas do Novo Testamento conheciam a promessa ou as profecias de Miqueias. Dá uma olhadinha comigo lá em João capítulo 7, versículo 42. Evangelho de João, capítulo 7, versos 42. Sete, 42. Você encontrou? João 7,42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi? E de onde, igreja? E de Belém, da aldeia onde era quem? Davi. Olha comigo Mateus capítulo 2, por favor, Mateus capítulo 2, ainda no Evangelho, Mateus capítulo 2, versículo 5 e o versículo 6.
Mateus 2, 5 e 6. Aliás, eu vou ler o 4 também. E, congregado todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém, de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá, em letra maiúscula, o guia que há de acrescentar o meu povo Israel. Quando Herodes, irmãos, intentou, questionando os escribas e os principais, ou seja, os religiosos, acerca do Jesus que nasceu ou iria nascer, eles foram prontos a dizer: olha, ele vai nascer aonde? Em Belém da Judéia, porque está escrito que de lá viria o que iria governar, ou seja, guiar tudo. Então, amados, eu estava pesquisando e estudando, existem cerca de mais de 300 profecias acerca de Jesus Cristo, mais de 300, dentre elas, Gênesis capítulo 3, quando Deus fala, logo quando o homem caiu em pecado, o Senhor disse que da semente da mulher, Deus levantaria quem? O Salvador, que pisaria a cabeça da serpente. Vocês se lembram disso, irmãos? Naquele momento, semente da mulher, quem foi o único homem que pisou nessa terra apenas fruto da semente da mulher? Foi Jesus Cristo. Todos os demais homens e mulheres que nasceram através, a não ser Adão e Eva, que foram feitos por Deus, mas todos os demais homens e mulheres que nasceram neste mundo vieram através de um relacionamento físico entre a semente do homem e da mulher. Mas Jesus Cristo, ele não foi concebido dessa forma. Ele é o cumprimento da profecia de Gênesis capítulo 3, que fala que da semente da mulher, porque Jesus Cristo não foi de concepção humana, através de relacionamento normal, como acontece até nos dias de hoje, para que ele possa gerar uma vida. Não, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, através da vida de uma virgem chamada Maria. Amém, irmãos? Uma virgem. Acontecimento miraculoso, mas como cumprimento da promessa de Deus, de uma profecia do Senhor, lá de Gênesis capítulo 3, cerca de mais de 4.000 anos atrás, Deus havia dado essa profecia. Isaías capítulo 7 fala que ele nasceria através de uma virgem. Como pode alguém imaginar que um homem nasceria através de uma mulher virgem? Mas a profecia já dizia. Miqueias 5:2, o texto que nós lemos, lá em Isaías capítulo 9, chama até dar o nome a Jesus, chamando-o de conselheiro, de Deus forte, de Pai da eternidade, de príncipe da paz. Ou seja, realmente Jesus é o cumprimento das profecias e promessas de Deus para nós. Isaías 53, o profeta Isaías escreve Jesus Cristo, realmente, irmãos, como um cordeiro perfeito, que estaria diante um dia, mudo perante os seus tosqueadores, irmãos, não abriria a boca, mas daria a sua vida por nós que estávamos enfermos e mortos em pecado. Salmo 22 fala-nos que Jesus, o Messias, o Salvador, seria abandonado e traspassado. Zacarias nos fala, irmãos, que ele seria inclusive traído por 30 moedas de prata. Salmo 118 nos fala que ele era a pedra angular que seria rejeitada. Sabe o que significa pedra angular? A pedra de esquina. É aquela pedra, ou aquele primeiro elemento que os pedreiros, ao montar uma edificação, eles a usam como sinal de prumo, de esquadro. E é isso que Jesus Cristo é para a igreja, meus irmãos. Ele é a pedra angular que é dele, e a partir dele que as coisas edificam-se. Está bem? Já havia sido profetizado. No Salmo 16 fala sobre a ressurreição dele. Então, amados, eu fico encantado de como alguém pôde planejar de uma maneira tão metódica e tão perfeita
fala sobre o acontecimento da vinda do Messias. E tu, Belém Efrata. Não há qualquer outra coisa que poderia passar na nossa mente de alguém acertar com tanta precisão, inclusive geograficamente, onde Jesus Cristo iria nascer. Só poderia vir de quem realmente está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? Então Deus Pai usou o bendito Espírito para poder falar para Miqueias: Miqueias, registra aí, porque lá de Belém Efrata, ainda que pequena, agora entenda isso, irmãos, Belém Efrata é onde nasce que Jesus Cristo iria nascer, mas a origem de Jesus não é de Belém Efrata. Posso ouvir uma vez de você, igreja? Jesus é muito antes de Belém Efrata. Ele é desde a eternidade passada e será para toda a eternidade futura. Jesus Cristo, Ele já é. Amém, irmãos? Ele já é, porque Ele é Deus. E como Deus, irmãos, Ele é eterno. Então guarde isso. Não é que Jesus passou a existir a partir de Belém Efrata. Não. Belém Efrata não é a origem de Cristo. Amém, irmãos? Agora, além de observarmos o cumprimento das promessas e profecias de Cristo nesse texto, nós também observamos a providência de Deus através de toda a história. Irmãos, o profeta, eu leio novamente, eu releio para os irmãos, ele narra, olha, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá, fale alguém, igreja, o que governará em Israel. Nós vamos entrar, lógico, em questões proféticas também, embora nós queremos passar pela ideia também de governar em Israel, mas ali nós vemos providência de Deus através de toda a história. Irmãos, é maravilhoso e surpreendente como Deus trabalhou e trabalha em toda a história. Como Deus trabalha nos eventos comuns e até mesmo milagrosos para fazer o certo e o bem para nós. Irmãos, como Deus trabalha e opera nos bastidores dos eventos da história. Às vezes nós ficamos surpresos, às vezes nós ficamos decepcionados. Mas, irmãos, se tem algo que nós precisamos reconhecer, é que Deus trabalha na providência de toda a história. Deus trabalha. Eu li para a irmã Jennifer, eu preguei para eles naquela noite. Às vezes parece que Deus não ouve, às vezes parece que Deus não está enxergando, às vezes parece que Deus não está trabalhando, mas a Bíblia diz que Ele está sim, amém, irmãos? Por quê? Porque não sabes e não conhece que o eterno, o que significa o eterno, irmãos? É aquele que não tem começo nem fim, aquele que existe desde a eternidade, aquele que sabe todas as coisas, aquele que é insondável no seu conhecimento. Ele sabe todas as coisas, Ele trabalha assim, amém, irmãos? Então, quando Miqueias profetiza aqui, irmãos, e diz: e de ti me sairá o que governará, ele quer dizer, vai sair de Belém a providência, a solução para toda a história. Amém, irmãos? Providência de Deus. Jesus, se não fosse a providência de Deus, talvez Jesus não teria nascido lá. Vocês sabiam disso, irmãos? Foi providência de Deus. De onde José e Maria eram? Vocês sabem? Vocês sabem onde ele é? Ele é de Nazaré. Nazaré é mais ao norte. Onde fica Belém? Pouco mais ao sul, perto de Jerusalém. Mas por que Jesus nasceu em Belém? Já que era chegado os dias do seu nascimento. Cá para nós, a orientação para alguém que está grávida, perto dos dias de ganhar filho, é que fique em repouso. Ou ainda que saia e tenha que fazer alguma viagem, que tome alguns cuidados, que procure viajar num carro confortável, ou talvez de preferência um ônibus de leito, ou talvez um avião, que seja algo rápido e que só seja em caso de emergência.
executivo, nem ônibus leito, e tampouco avião. A viagem foi conturbada. E eles foram parar aonde, irmãos? Em Belém. Mas por que Belém, pastor? Porque eu estou pregando para os irmãos, para ajudar os irmãos a entender que o Deus de toda a história, Ele trabalha na vida, irmãos, de uma maneira que às vezes nós não entendemos, mas Ele vai fazer com que todas as coisas converjam para cumprir o propósito dEle na história. E naquela época, irmão Clodoaldo, um homem se levantou como imperador, por nome César, e este homem baixou um decreto que todos deveriam procurar a sua cidade natal para o censo, para poder se cadastrar. E a cidade natal de José era da descendência de Davi. José teria que ir fazer o recadastramento, sabe onde? Belém, cidade de quem? De Davi. 700 anos depois da profecia de Miqueias, Deus colocou no coração de um homem. Que homem, irmãos? César. Que todos fossem para a sua terra natal, para poder se recadastrar. E lá vai José, e lá vai Maria, exatamente para estar onde Deus queria que eles estivessem. Amém, igreja? Porque Deus quer que nós estejamos aonde Deus quer que nós estejamos. E nós temos um Deus que trabalha, Ele tem o controle da história, irmãos, e Ele pode, Ele muitas vezes vai fazer coisas que nós não entendemos, mas Ele vai fazer com que tudo aconteça para que os planos, os pensamentos, os desejos do Altíssimo aconteçam conosco. Então não culpe o seu esposo, não fique entristecido com a tua esposa, não maltrate e não condene o teu filho, e não brigue com o teu irmão, e não despreze a tua igreja, e não despreze o teu irmão, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Às vezes perde seu emprego. Onde está Deus? Às vezes acontece um problema que nos traz tristeza. Céus, ó vida, oh Deus, uma enfermidade. E irmãozinho, deixa eu dizer, eu estou fazendo serviço, me perdoe, mas eu me coloco no seu lugar. Quem controla a história, igreja? É Deus. É Ele que sabe o que Ele faz. Tudo é para a glória dEle. Romanos 8:28 nos diz: porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Então, amados, casa de José, lembra de José? Homem de Deus, mas os seus irmãos invejosos se revoltaram, tramaram como matar José e jogaram ele no poço. E aí de repente pensaram: não vamos deixar ele não, vai ser muita crueldade, não vou deixar ele morrer não, vamos ganhar dinheiro com a vida deste cara. Aí ela ia passando uma comitiva, vendeu ele a preço de banana, vendeu a eles a homens pagãos, e aqueles homens imaginando: nós vamos ganhar muito dinheiro, chegou lá, vendeu ele lá no Egito. E Potifar se apropriou dele e viu que ele tinha muitos dons, muita sabedoria, que Deus o abençoava, começou a usar a vida dele. E de repente levanta-se uma mulher perversa, cheia de lascívia no seu coração, na sua mente, quer usar José como instrumento sexual. José não quis, saiu correndo. A mulher diz: ele tentou contra a minha vida, contra a minha pureza. E Potifar lança ele na prisão. Na prisão, irmãos, lembra? Ele foi usado por Deus, revelou o sonho daqueles homens e disse: quando vocês saírem, se lembram de mim. O que aconteceu? Se esqueceram dele. E nós, a grosso modo, olhando para a história, o que nós pensamos, irmãos? Parece que está tudo descontrolado. E até parece que Deus não está no controle de tudo, não. Porque o jovem servo foi parar no poço, foi vendido para pagão, foi parar na casa do Potifar, depois foi parar na prisão. Mas cada maldade que faziam com ele, eles estavam empurrando José para onde, irmãos? Para sentar no trono de governador do Egito e salvar o povo naquela época da morte. Inclusive em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele diz:
Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem. Amém, igreja? Isso mostra para nós, irmãos, que às vezes nós não sabemos nada, não temos respostas para muitas perguntas, nós não entendemos o mover de Deus, o saber de Deus, nem cremos às vezes em Deus, no mover de Deus. Mas isso não muda o fato que Deus está no controle. Amém, igreja? Deus está no controle. A providência de Deus através da história é nítida, igreja. Amém, irmãos? É nítido. Então o que eu tenho que me render é eu quero me colocar no raio de ação de Deus. Eu quero ser usado. Eu quero que Deus me use. Amém, amados? Eu não quero de maneira alguma que eu seja impedimento de Deus naquilo que Deus tem como plano para a minha vida. Eu não quero. E eu falo, Senhor, cala a minha boca, Senhor. O Senhor não deixa eu falar isso, e às vezes Ele deixa. E talvez é para você de repente pensar, meu pastor, ele é isso mesmo. Já tentou às vezes ser diferente, não consegue. Nós somos assim, cada um de nós somos assim. Amém, irmãos? E eu já tentei mudar algumas coisas. Quero dizer para você, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Simplesmente coloque-se à disposição do Senhor. Então aqui em Miqueias 5:2 nós vemos primeiro o cumprimento das profecias de Deus na pessoa de Cristo. Nós vemos a providência de Deus através da história. E nós vemos em terceiro lugar, irmãos, o plano de Deus para toda a história. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém, amados? Amém. Deus Pai é aquele que fala através do profeta aqui, irmãos: de ti me sairá. O Deus Pai usa Miqueias para dizer, irmãos, que lá de Belém, daquela pequena cidade, de lá vem o governante. Aqui está o pai falando sobre o seu filho. Mas não é o pai que de repente faz planos para o filho, aí não vê da sua esposa, né? O marido está pensando, né? Como alguns aqui, né? Talvez a esposa está grávida e ele está pensando no nome, está pensando no que vai fazer, o brinquedinho que vai comprar, o que vai. Não está errado fazer essas coisas, irmãos, mas tudo o que nós pensamos são apenas pensamentos nossos. Mas aqui nós estamos vendo, irmãos, estar sendo revelado o pensamento do Pai acerca do Filho, que iria nascer daí 700 anos, numa cidade que lhe dá um nome, e ainda o Pai fala o que o Filho iria fazer. Amém, igreja? Então eu vejo aqui, irmãos, o plano de Deus para a humanidade. E João, escrevendo em Apocalipse capítulo 14, vai além dizendo que o Cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo. Irmãos, eu fico maravilhado com essas coisas. Aqui está o Pai falando sobre o Filho que vem amando do Pai, para fazer a vontade do Pai. Lembra o que Jesus Cristo dizia lá em João capítulo 6:38? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém, igreja? Deus Pai está falando que o Filho viria em Belém, e ele seria o governador. Virá a mim. De ti me sairá. Me sairá. É para o Senhor. E Jesus Cristo, irmãos, veio a este mundo cumprir exatamente a vontade do Pai. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Então aqui está o plano de Deus Pai para a humanidade. Qual o plano, pastor? Que Cristo venha e que Cristo cumpra o plano do Pai. Lembra de João capítulo 17? Na oração que Jesus Cristo faz, irmãos, na oração dele diz: Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, tendo cumprido a tua vontade. Na oração dele no jardim de Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
E a mulher vai embora e os discípulos ficam aí: Senhor, trouxemos a comida. O Senhor diz: a minha comida, lembra-se, é a fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, eu fico pensando no céu. Pense comigo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. No céu, eu não sei como é a conversa Pai, Filho e Espírito, eu não sei como eles se relacionam. Mas já fez planos? Você já fez planos com alguém? Conversou com alguém? Já se reuniu com alguém para traçar metas, planos, projetos? Olha, nós precisamos fazer assim. Não, talvez assim não é tão certo, dessa forma é mais certo. Já fez? Às vezes nós fazemos ou fazíamos, né? Agora vai retornar novamente as nossas viagens missionárias e queremos que mais irmãos possam estar participando conosco das nossas viagens. Nós sempre nos reuníamos e nós fazíamos planos. Olha, vamos por aqui, vamos parar em tal lugar. Eu fico imaginando o céu, Jim, Deus Pai conversando com o Filho e dizendo: olha, você vai na terra, você vai fazer isso. E ele diz: está tudo bem, Pai, eu vou. Então, irmãos, eu olho para isso e eu entendo. O Senhor Jesus seguiu à risca o plano do Pai. E o versículo 2 nos diz: e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Versículo 4 ainda de Miqueias, olha só: e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido. Até quando, Cristo? Até aos confins da terra. Então, irmãos, nós vemos na profecia o cumprimento de Deus na pessoa de Cristo. Nós vemos na profecia a providência de Deus na história, e nós vemos nessa profecia o plano de Deus para a humanidade, para a eternidade, igreja, para toda a eternidade. E durante toda a eternidade o Senhor usaria a pessoa de quem? De Cristo Jesus. Não importa que as pessoas o condenaram, não importa que as pessoas o rejeitaram, não importa que as pessoas o crucificaram, a Bíblia diz que o Senhor o ressuscitou. E a Bíblia diz que o Senhor levou o seu nome, que está acima de todo nome. A Bíblia diz que não importa que as pessoas não o reconheceram como rei, como governador, a Bíblia o chama de Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? A Bíblia diz que aquela batalha não foi vencida na cruz, onde muitos imaginaram que Jesus foi vencido. Não, na cruz ele venceu a morte. Amém, igreja? Cadê a morte? Cadê aquele que tinha o império da morte, o poder da morte, de matar e mandar pessoas para o inferno? Cadê? Agora, por causa da morte de ressurreição de Cristo, não há mais condenação eterna, a não ser se a pessoa quiser ser condenada. E guarde isso no seu coração. Pessoas só vão para o inferno porque querem ir para o inferno, porque a salvação já está disponível. Amém, igreja? Porque já está disponível. Então não é ninguém, Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa vai porque ela quer, porque a salvação está disponível. E Cristo na cruz venceu a morte. Amém, igreja? As Escrituras dizem que Jesus Cristo, irmãos, ele vai vencer aquele que ainda vai vir neste mundo, chamado de Anticristo. Jesus vai vencer o Anticristo. A Bíblia diz que Jesus vai vencer o falso profeta, a besta, o dragão. Ele vai amarrar Satanás por 1000 anos. Ali sim. Hoje nós vemos essa besteira de pessoas e de igrejas dizendo: está amarrado no nome de Jesus. Larga a mão de ser besta, porque isso não existe. Não há qualquer ser humano que tem poder e capacidade de amarrar Satanás, porque abaixo de Deus é o que tem mais força, amados. A Bíblia diz que Moisés não intentou lutar contra ele. Arcanjo não intentou. Deixou isso para Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Amém, irmãos? Vai vencer o Anticristo, o falso profeta, a besta, Satanás. A Bíblia diz, irmãos, que Deus vai catar o inferno e lançar dentro do lago de fogo.
Há muitas pessoas que temem, ou talvez nem tantas, acerca do inferno. E olha que o inferno é real, hein? Mas a Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, Ele tem poder de pegar o inferno. Dá para você entender isso? E fazer o que com o inferno? Catar o inferno com todo mundo que está lá, que desprezou, rejeitou Cristo, e jogar dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Há poder em Cristo ou não, igreja? Há muito poder em Cristo Jesus. E é o que eu estou pregando nessa noite. Esse Jesus que foi anunciado, Ele veio, Ele está conosco, amém, irmãos? Ele está. Aceite o reino de Cristo, não apenas quando nós chegarmos lá no céu, ou talvez quando Ele voltar para poder estabelecer o milênio, embora ali nós vamos aceitar o reino, mas aceite desde agora. Aceitar Cristo como Rei é aceitar Cristo como seu Senhor, é dizer: sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu o reconheço, sim, foi profetizado, e eu creio, o Senhor veio, e o seu nascimento veio em resposta ao cumprimento das profecias do Pai. O seu nascimento veio como prova e providência de Deus para a história, e o seu nascimento veio em cumprimento ao plano eterno de Deus para nós. Aceite Jesus como Salvador, amém, igreja? Aceite Jesus como o Senhor da sua vida, porque Ele veio. Jesus está aqui, amém, amados? Que Deus ajude-nos a contemplar Cristo em nossas vidas, dia após dia, diante de um diagnóstico médico, e lá está você com o diagnóstico. Aí você olha, Deus está aqui. Faz o que vocês tiverem que fazer, mas Deus está aqui, amém, amados? Diante de qualquer situação adversa na nossa vida, diante das coisas que acontecem, irmão, Deus não permite, Deus não, às vezes permite. A gente dá aquela olhadinha por trás da cortina, como Deus trabalha. Irmãos, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora. E lembra como que ele completa a frase do versículo? E eu também. E olha o profeta Isaías, na Isaías 64, diz que ninguém nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor dos que nele esperam. Então espera no Senhor, que Deus Pai trabalha. O Filho diz que trabalha. As promessas, as profecias, os cumprimentos, tudo veio para corroborar, para sustentar, para fortalecer a nossa fé. Igreja do Senhor Jesus, creia. Jesus Cristo vive, Ele está vivo, Ele está em nós. Fortaleça-se no Senhor, amém, igreja? Cada um de nós, fortaleça-se no Senhor. Eu fico imaginando, né? O povo na época, quando recebeu essa profecia através do profeta Miqueias, alguns não entenderam, alguns não creram, outros, embora tendo acreditado na história, porque nós vimos que os religiosos, quando confrontaram, quando Herodes disse: olha, vocês estão sabendo que nasceu um rei por aí? Aí os religiosos dizem: olha, está escrito que iria nascer realmente um rei lá em Belém. Deram até a dica, né? Eles conheciam, porém era apenas aqui, não era aqui. Hoje pela manhã, os homens que estiveram na minha classe, vocês ouviram quanto conhecimento tinha na cabeça daquele homem que esteve conosco, o senhor Ubirajá? Mas se vocês ouviram a declaração dele, a tristeza: eu não tenho Jesus como meu Salvador. Ele ainda não é o meu Salvador. Irmãos, ele conhece tanto da Bíblia, tanto da história, mas ele disse que ainda não chegou o momento dele de aceitar Cristo. Eu digo a você nessa noite: quando é o momento de nós aceitarmos Cristo? É agora. É agora. Se você não é salvo, aceita Cristo agora. Se você já é salvo, aceite o reino de Jesus Cristo quando? Agora. Deixe Jesus reinar na sua vida, no seu coração, na sua família, na sua igreja. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e vamos orar.